E aí, maravilha, tudo certo? Tudo ótimo? Que bom! Vamos continuar o estudo do livro Aprendizagem Motora, Conceitos e Aplicações, de Richard Megill, tradução da 5ª edição americana, publicado pela editora Edgar Blecher. Beleza? Nós vamos concluir o primeiro capítulo. Antes disso, duas coisas. Se você estiver precisando de algum auxílio com um livro específico que vai cair no seu concurso, escreva nos comentários aí qual é o livro que eu vou tentar fazer o máximo possível para poder ajudar. Outra coisa, se você acha que esse conteúdo ajuda, é importante, dê uma força. Clique aí no valeu e fortaleça o nosso trampo, beleza? Vamos lá então. Conceito 1.2. A medida do desempenho motor é crítica para a compreensão da aprendizagem motora. Para avaliar o desempenho, é preciso estabelecer quais aspectos do desempenho será necessário medir. Isso pode ser feito através da descrição de medidas diferentes do desempenho de habilidades motoras. Discussão. Para se medir o desempenho motor, normalmente usa-se duas categorias. Medidas de resultados do desempenho indicam os resultados ou os efeitos do desempenho de uma habilidade motora. Exemplo, a velocidade de uma pessoa, a distância percorrida, quantos graus a pessoa flexiona o joelho, entre outros. E medidas de produção do desempenho. Envolve a ação do sistema nervoso, como o sistema muscular age sobre as articulações e membros atuantes no movimento. Aqui nessa tabela nós vemos as duas categorias de medidas do desempenho de habilidades motoras e ao lado tem os exemplos de medidas e exemplos de desempenho. É importante dar uma pausa e ler detalhadamente esta tabela, beleza? Tempo de reação. É a medida que indica quanto tempo a pessoa leva para iniciar um movimento. Esse TR não inclui o movimento em si, mas somente o tempo antes de um movimento começar. O sinal pode estimular qualquer sistema sensorial, visão, luz, audição, apito ou tato, choque. Quando o experimento usa apenas um sinal com apenas uma resposta, dizemos que o TR é simples. O tempo de resposta de escolha é quando a pessoa deve responder de maneira específica a diferentes sinais. Exemplo, levantar o dedo indicador ao sinal de luz azul, levantar o indicador ao sinal de luz vermelha. Já o TR de discriminação exige apenas uma resposta para um sinal específico, entre vários sinais. Exemplo, levantar o dedo indicador quando a luz vermelha acender. Se for verde ou azul, não é para levantar. O intervalo entre o sinal de estímulo e o início da atividade muscular é chamado de período pré-motor. Já o intervalo que há entre o início da atividade muscular até o início do movimento perceptível é chamado de período motor. Esse período é também um indicador do processo de tomada de decisões cognitivas e perceptivas. O intervalo de tempo que o músculo precisa para vencer a inércia do membro depois de receber o comando para se contrair é chamado de atraso temporal. Além do TR, há também o tempo de movimento, que é o intervalo entre o início e o término do movimento. Começa depois do TR, e o tempo de resposta, que é o intervalo entre o tempo de reação e o tempo de movimento. É importante saber que o tempo de resposta e o tempo de movimento são medidas independentes, tendo correlação muito baixa. Assim, não dá para usar uma para prever a outra. Medidas de erro. A quantidade de erros que uma pessoa comete ao realizar uma habilidade de precisão constitui uma medida significativa de desempenho. As medidas de erro indicam a precisão de desempenho e as possíveis causas de problemas de desempenho. A imprecisão dos movimentos pode se dar por problemas associados à consistência ou ao viés. O primeiro caso indica falha na aquisição dos padrões básicos do movimento. Já no caso do problema de viés, a pessoa adquiriu os padrões básicos de movimento, mas está tendo dificuldade para se adaptar às solicitações impostas pela situação de desempenho. Erros para metas de ação unidimensional são os erros que acontecem quando é preciso executar uma habilidade deslocando um membro em uma dimensão e o resultado é muito distante do alvo estabelecido. As medidas de erro podem ser calculadas de 3 maneiras. 1. Erro absoluto. Diferença entre o desempenho real em cada tentativa e a meta.
O resultado do EA fornece um índice geral de precisão da seção para a pessoa. 2. Erro constante. É o desvio relativamente à meta. Fornece um índice significativo na predisposição da pessoa de apresentar um viés ao desempenhar uma habilidade. Esse viés é a predisposição da pessoa de ficar abaixo ou ultrapassar a meta. E 3. Erro variável. É a consistência de desempenho para uma série de tentativas. Erros para metas de ação bidimensional. A medição de erros na ação dimensional precisa ser ajustada com relação à ação unidimensional, uma vez que há uma direção horizontal e vertical, erro radial. Em uma série de movimentos bidimensionais, o pesquisador consegue obter uma avaliação qualitativa do viés e da consistência, observando o agrupamento real das posições do movimento. Se o agrupamento se concentrar em um dos quadrantes do alvo, fica claro um viés do desempenho, enquanto se as respostas se espalharem por todos os quadrantes, não indicará nenhum viés de desempenho. Fica claro que a consistência é muito mais aparente no primeiro caso que no segundo. Esses resultados indicam que a busca por uma melhora no desempenho deve ser diferente no caso do viés e da consistência. Avaliando erros para habilidades contínuas. As habilidades contínuas, por mais que sejam cíclicas, também exigem precisão. Entretanto, as medidas de erro são diferentes daquelas utilizadas nas habilidades discretas. Normalmente, utilizam o erro quadrático médio, EQM, para avaliar as habilidades contínuas, que possuem comportamento parecido com o erro absoluto, EA. Vamos para medidas cinemáticas. Cinemática descreve o movimento sem levar em conta a força ou a massa. Suas principais referências são as variações de posições de um objeto, deslocamento, a sua velocidade e as variações na sua velocidade, aceleração. Essas medidas de cinemática são medidas de produção de desempenho, que se baseiam na gravação do movimento de segmentos específicos do corpo enquanto a pessoa está desenvolvendo uma habilidade. Dessa forma, deslocamento é a variação nas posições espaciais durante a realização de um movimento, velocidade é uma derivada temporal do deslocamento e a aceleração é a variação da velocidade no movimento. Além disso, os movimentos podem ser linear, que descreve o movimento de todas as partes do objeto em deslocamento, ou angular, referente ao movimento que ocorre em algumas partes do objeto, mas não em outras. Vamos para a cinética. A cinética, diferentemente da cinemática, considera a força no estudo do movimento, ou seja, a cinética trata a força como uma causa do movimento. Existem vários tipos de forças envolvidos no desempenho de habilidades motoras humanas. Entre elas, podemos destacar a força de reação do solo, a força muscular, a força de reação das articulações, resistência viscosa, força inercial e elástica. Além disso, essa força envolve a rotação de segmentos do corpo em torno dos eixos da articulação, torque da articulação ou força de rotação. Para concluir esse primeiro capítulo, é importante realizar questões, mas a ideia é, ao longo do estudo, anotar palavras-chave, chamados bullet points. E na hora de fazer uma revisão, é só olhar essa palavra que está anotada referente a uma ideia e tentar lembrar para que o conteúdo se fixe melhor e também para que ele seja melhor compreendido, tá certo? Então, preparei algumas questões para estudo que faz referência ao capítulo 1 inteiro. E são questões que não são de concurso, mas elas servem como estudo para lembrar aquilo que foi trabalhado, tá certo? Eu sempre recomendo que faça sempre isso para, ao final do capítulo, tentar responder essas questões sem olhar o resumo, beleza? Vamos lá, ó, questão 1. Discuta como os termos habilidades, movimentos e ações, embora relacionados, se diferenciam quando se referem às habilidades motoras. 2. Descreva a diferença entre a. Habilidades motoras grossas e finas, b. Habilidades motoras contínuas e discretas e c. Habilidades motoras fechadas e abertas. Dê 3 exemplos para cada categoria. Questão 3. Descreva 3 medidas cinemáticas do movimento e explique o que cada uma delas informa sobre o movimento. E 4. O que significa o termo cinética, quando relacionado à medida do movimento humano. Tá certo? Então, essas questões eu não vou responder. Vou deixar para que você tente responder
Só em último caso, quando realmente não lembrar, é que volte nas partes estudadas para poder buscar essa resposta. Mas tente responder sem pesquisar, para tentar relembrar tudo isso que foi estudado, tá certo? Beleza? Então por aqui nós ficamos. Na próxima começaremos com o capítulo 2, beleza? Valeu e até o próximo estudo.